Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos escutando o Evangelho segundo São João e esse longo discurso que aparece dos capítulos 13 ao 17 de João, e são colocados no contexto da última ceia. Essa última ceia aqui no Evangelho segundo São João, ela é cheia de gestos, de palavras definitivas de Jesus. A gente tem primeiro o gesto de lavar os pés dos discípulos, depois o anúncio da traição, depois o enunciado do novo mandamento, o mandamento do amor, da maneira como ele é formulado por Jesus na última ceia, porque até aquele momento, quando Jesus falava do mandamento do amor, ele usava a fórmula do Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ali Jesus formula de uma outra forma: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele esclarece a forma como ele nos amou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que ele ama. Então, esse amor da entrega, da doação da própria vida. Depois, Jesus continua esse discurso falando que a vivência desse amor vai levar os discípulos a serem introduzidos naquela mesma comunhão que Cristo tem com o Pai, uma comunhão tão perfeita que é expressa dessa maneira: eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. E assim também Cristo diz aos discípulos que eles viverão nele, que ele viverá neles. E como é que Cristo vai viver nos seus discípulos? Como é que os seus discípulos vão viver em Cristo? Isso vai acontecer através do dom do Espírito Santo, que Cristo promete a eles. Esse Espírito Santo ao qual Cristo dá o adjetivo de o defensor, ou, se a gente vai no texto original, o paráclito, né? Aquele que é chamado para perto de mim, a figura do advogado que aconselhava a pessoa durante o julgamento, para que ela dissesse as palavras que devia dizer em sua defesa. Então, só que o Espírito Santo vai ser muito mais do que um
advogado no sentido de alguém que está do meu lado, me dando conselhos, me ensinando como eu devo defender. Ele vai ser derramado em mim e vai viver em mim. E vai estar dentro de mim, dentro do discípulo, dentro da sua igreja, de forma que o testemunho que se dá de Cristo brota de dentro. Eu sei que Cristo vive, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o vivente, que Ele é o vencedor da morte, e sei isso por experiência própria e imediata, porque Ele vive em mim e eu vivo nele. E Ele vive em mim e eu vivo nele através do Espírito Santo que foi derramado em mim. Então, eu vivo através do Espírito, eu recebo a vida do Filho, por isso também o Espírito Santo é chamado no Novo Testamento o Espírito da adoção, porque através dele o Pai nos adota como filhos no seu Filho. E é claro que aqui a própria palavra filho adotivo, ela fica curta, pequena demais, porque um pai não transmite ao seu filho adotivo a sua própria natureza, e isso acontece aqui. Nós compartilhamos inteiramente a natureza divina pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos faz ser templos dele, de maneira que a gente pode repetir aquilo que o teólogo oriental Cabasilas diz, né? Aquilo que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. Essa é a realidade de quem recebe o segundo nascimento, que morre afogado na água do batismo e ressuscita como nova criatura, contra a qual a morte não tem mais poder nenhum. E essa é a vida do ressuscitado que nos é dado viver, se nós acolhemos ela com fé. Nos é dado viver no amor sem limite, no amor infinito, porque em nós habita o amor de Deus que é infinito. Toda a fronteira humana do amor, todo o limite humano do amor cai, porque em nós vive um amor que já não é o amor humano transfigurado e tornado infinito pelo amor divino que vive em nós. E esse, irmãos e irmãs, é o testemunho que os santos dão da vida nova em Cristo. Qual é a diferença entre nós e os santos que a igreja venera e nos propõe como exemplo e intercessão? Qual é a diferença entre eles e nós? Nenhuma. Receberam o mesmo batismo, receberam os mesmos sacramentos, foram regenerados, ou seja, gerados de novo, renascidos de novo do seio virginal da igreja como nós, nasceram como nós, novas criaturas. Então, o que faz que a nossa vida seja diferente dos santos? A fé. Se nós, na medida que nós acolhemos a vida nova na fé, nessa mesma medida a nossa vida vai se tornando cada vez mais semelhante à vida dos santos e santas de Deus. Por isso peçamos nessa Eucaristia a graça que o alimento eucarístico, que é o próprio Cristo, nos faça crescer, alimente, robusteça a nossa fé, para que vá se manifestando cada vez mais a vida nova, a vida no Espírito Santo, a vida de ressuscitados, que é nada mais nada menos que a nossa vida cristã.